A partir deste momento está tudo a postos, podem iniciar o webinar quando quiserem. Obrigada. Olá, muito boa noite a todos. O meu nome é Sérgio Branco, sou enfermeiro e, como Presidente do Conselho de Enfermagem, cabe-me a mim dar-vos as boas-vindas a mais um webinar, uma sessão dentro daquilo que é o ciclo de webinars dedicados à investigação em enfermagem e dar-vos exatamente as boas-vindas a mais um momento. Cumprimentar também a enfermeira Sílvia Fernandes, que é a nossa vice-presidente do Conselho de Enfermagem e que hoje é moderadora, e agradecer toda a disponibilidade do nosso colega Eduardo Santos, que caberá exatamente a ele a disponibilidade e a partilha e, de certa forma, enriquecer-nos a todos que aqui estamos com aquilo que é a sua palestra e tudo aquilo que é o que tem para nos oferecer de melhor também naquilo que é a disseminação dos nossos achados científicos e das melhores estratégias também para o fazermos. E por isso, um agradecimento muito especial ao professor Eduardo Santos, que aqui está connosco hoje, e agradecer-lhe mais uma vez. Um especial agradecimento também às nossas colaboradoras Tânia e Marlene, que estão em back-office a garantir que de facto isto corre tudo bem e que com certeza será um sucesso e que todos aqueles que aqui estão hoje, os nossos colegas, os nossos amigos, que se privaram daquilo que é o seu tempo de descanso para estarmos aqui nesta, espero eu que seja uma agradável tertúlia de debate também na área da investigação e enfermagem, que saiamos daqui muito mais ricos do que aquilo que entramos e por isso vocês são de facto a essência pela qual nós organizamos estes webinars, de facto, para valorizar, para reconhecer, para engrandecer e para capacitar ainda mais os enfermeiros que tanto têm dado e tanto têm sido a este país, que ainda falta reconhecer também o seu valor, mas isso será com certeza outra batalha. Por isso, desejar-vos também um ótimo momento e transmitir-vos também aquilo que são as palavras do nosso bastonário, o enfermeiro Luís Barreira, que, tal como a enfermeira Ana Fonseca, a vice-presidente do Conselho Diretivo e, de certa forma, a mãe desta iniciativa, deste ciclo de webinars dedicados à investigação em enfermagem, que vêm a caminho e por isso não podem estar aqui connosco, mas que desejam a todos um ótimo momento e transmitir-vos exatamente o carinho que foi emanado por eles. Por isso, a todos vocês, muito obrigado por estarem aqui e gozem e, sobretudo, usufruam deste momento tertuliano de discussão de investigação em enfermagem. Um bem-aja a todos, muito obrigado e uma boa noite para vocês. Enfermeira Sílvia Fernandes, a palavra é tua. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à quarta sessão do quarto ciclo do webinars de investigação em enfermagem. Eu chamo Sílvia Fernandes e estou neste momento como vice-presidente do Conselho de Enfermagem. Senhor Presidente do Conselho de Enfermagem, caro amigo Sérgio Branco, é um gosto partilhar este momento contigo. Sabes que durante as 2 próximas horas temos a honra e o privilégio de estar na presença do senhor enfermeiro e também professor doutor Eduardo Santos, nas quais vai partilhar algumas considerações a termos em conta quando a disseminação dos resultados dos nossos trabalhos. Professor Eduardo Santos, permita-me que, perante tão vasto e robusto currículo, apresentá-lo como professor adjunto na Escola Superior de Saúde de Viseu, como enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica na área de enfermagem à pessoa em situação crónica e crítica, doutorado em Ciências da Enfermagem, é detentor das competências avançadas em Gestão e em Supervisão Clínica, é investigador integrado da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde, é também investigador colaborador no Núcleo de Investigação em Enfermagem do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra,
E também integra a equipa principal, é core staff do Portugal Center Evidence Based Practice GBI Center of Excellence. A minha pronúncia não deve ser a melhor, mas professor, dizer-lhe que é realmente um gosto tê-lo aqui e obrigada por ter aceito o nosso convite. Dizer-vos que quem não teve a oportunidade de assistir às sessões anteriores pode fazê-lo através do nosso canal do YouTube e informar que este quarto ciclo de webinars vai culminar com o encontro de investigadores, onde vocês podem partilhar os respectivos estudos de investigação e, pelo que considerem-se desde já convidados para submeter o resumo dos vossos estudos, se ainda não o fizeram, porque nós alargamos o prazo de submissão destes trabalhos até ao dia 7 de junho. Vocês podem ir colocando questões no bate-papo, que no final da apresentação o professor Eduardo vai proceder às respectivas respostas. Vamos então dar início à apresentação do tema, disseminação do conhecimento científico. Professor Eduardo, é com muito gosto uma vez mais e com muita expectativa, ou alguma expectativa, que o vou escutar, que o vamos escutar nestas próximas 2 horas. Antes de mais, boa noite. Primeiro agradecer à Ordem dos Enfermeiros o convite, agradecer na pessoa naturalmente do enfermeiro Sérgio, agradecer as palavras da colega Sílvia, também agradecer o apoio técnico, isto é sempre importante. Por trás de uma grande estrutura há sempre quem puxe as coisas com afinco, e agradecer aí, o papel também da Tânia e da Marlene. E se calhar, não sendo se calhar, mas principalmente todos os colegas que tiraram um bocado do seu tempo, um bocado que é nosso, para a maior parte deles será muitos de descanso e afins, mas por tirarem um tempo para dedicarem a este tema, à investigação, que é importante cada vez mais no nosso dia a dia, e nós devemos refletir o que fazemos, para quem fazemos, como fazemos, e já agora, se calhar o melhor resultado que eu posso esperar desta preleção sobre a disseminação dos resultados científicos é ver daqui a algum tempo, como foi agora anunciado, ver não digo 20, mas 40, 50, 100, muitos resumos, e naturalmente que todos nós possamos divulgar algum do nosso trabalho. Porque eu acho que o problema, não é um problema, mas criar valor em enfermagem passa por isto. Nós já temos valor, só temos é que o demonstrar, e acima de tudo começará por aí. Iria só fazer então aqui o compartilhamento e pedir era só depois à colega Sílvia para garantir que está tudo ok. Está tudo? Tudo ok, sim, está tudo bem, tudo bem. Pronto. E antes de mais, eu ia então só pedir que foi colocado um survey em circulação, um survey de diagnóstico, um questionário breve, antes de iniciarmos propriamente este tema sobre a disseminação de conhecimento científico, e a pedir então a todos que o preenchessem, no sentido de também percebermos aqui, fazemos um diagnóstico de situação, como é que nós estamos a disseminar a enfermagem em todos os presentes, por artigos, outros posters, etc., para termos aqui também uma perspectiva global. Okay. Só dar aqui algum tempo para as respostas irem surgindo e para também termos depois aqui uma noção. Isto é uma pergunta com ratoeira. Não tem só uma resposta, e depois também vamos perceber isso ao longo da sessão.
mas vamos só ver aqui como é que a configuração se estabelece. Pronto, predominantemente eu acho que todos estão a ver mais ou menos as tendências a aparecer e a construir-se. Predominantemente nós disseminamos nos serviços, disseminamos sobre guias de boas práticas, sobre normas. Logo a seguir, isto é comum, está descrito na literatura, comunicações orais, sob o formato de pósteres ou outras comunicações. Logo a seguir, vêm então os artigos que podem estar ou não indexados em revistas com fator de impacto e outros. Pronto, porque é que eu disse no início que nós, e até podemos parar por aqui, esta é a tendência que é esperada, porque é que eu disse que era uma pergunta com rasteira? Disseminação do conhecimento científico tem esta particularidade. Não é única e eu não o devo fazer por uma única via. Se eu quero que a minha mensagem chegue ao maior grupo de profissionais, maior grupo de colegas, outras disciplinas, que sigam o circuito da própria evidência, que se acumule, que sofra um processo de síntese, que depois seja vertida em recomendações, seja implementada e que, de certa maneira, acabe por gerar novas questões e volte à sua unidade, ou seja, à pessoa. Tudo isto deve ser feito pelas mais diversas formas. Portanto, esta era a rasteira. Não é só por artigos. Se eu faço um artigo, não há problema nenhum de eu o disseminar num congresso. Não há problema nenhum de eu depois disseminar por outras vias, nomeadamente pósteres, fazer incluir numa norma, etc, etc. Agora, o que eu não devo esperar é que a disseminação se faça sozinha, de certa maneira. Eu tenho que ser um agente ativo neste processo. Pronto, iríamos então começar pelo sumário. Eu vou falar genericamente o que é isto da disseminação. De certa maneira, o ciclo de webinars esteve muitíssimo bem pensado, porque entra numa sequência lógica. Vou falar em algo que já foi falado pela professora Sílvia no último evento, que é os tópicos essenciais à escrita científica de artigos, mas pegando em aspectos particulares. Aspectos particulares que muitas das vezes nós até nem valorizamos, achamos que são processuais, mas são muito relevantes do ponto de vista de publicação. Ou seja, a carta ao editor, quem começa a preencher um artigo, entre aspas, processualmente, muitas vezes quando está a submeter, mas eu preciso fazer uma carta ao editor. Isto não há necessidade nenhuma, eu escrevo aqui qualquer coisa. E de facto é interessante porque muitas das vezes o primeiro fator de aceitação só parte daí, a carta ao editor e a leitura do resumo. O editor não vai ler mais nada, portanto é algo que é importante. Como responder a um revisor? Muitas das vezes nós vemos nos revisores aquela figura austera, este gajo não sabia nada do que é que está, mandou para aqui um conjunto de comentários, tem que ser uma pessoa muito má. Reparem, o revisor é a figura máxima científica. De certa maneira, a revisão por pares é o que regula a ciência. Revistas de alta qualidade, e vamos falar sobre isso, têm mais revisores por pares. Portanto, responder-lhes bem vai permitir ao nosso artigo melhorar e vai permitir ter até melhores resultados de disseminação. Depois vamos falar nos critérios de disseminação e de escolha de revistas. Há aqui critérios muito importantes. Vamos falar das métricas, porque ainda há bocado estava a falar com o colega Sílvia. Muitas vezes isto das publicações nós deturpamos isto, vemos isto muito com a quantidade, mas se calhar é mais a qualidade. Vamos falar de um tema que é importante falarmos, revistas predatórias. Como as reconhecer, o que é que isto é, que impactos tem para a ciência, outras formas de divulgação. Nós temos imensas formas de divulgação, não são só os artigos e aquelas que apareceram no survey, e por fim um tipo de disseminação muito interessante e que nós ainda fazemos pouco. Disseminação
dirigida ao profissional, sumários de evidência, e disseminação dirigida ao cidadão. Ou seja, eu fazer disseminação científica para o cidadão. Então, mas o cidadão tem capacidade e tem literacia para interpretar? Tem. Naturalmente, isto obedece a algumas regras e depois vou trazer aqui alguns exemplos concretos disto. Considerações gerais. De forma genérica, a disseminação não é mais do que nós comunicarmos os resultados de algo. E é algo que é parte da lógica, ou seja, toda a investigação deve ter disseminação. E eu estou a dizer isto, então, mas isso, Eduardo, isso é óbvio, não faz sentido nenhum o que estás a dizer. Mas a verdade é que nós não o disseminamos, nós não o produzimos. E a prova concreta disto é que nós temos a chamada literatura cinzenta, ou seja, os repositórios de escolas e afins que condensam todos os trabalhos, dissertações e afins, e grande parte deles nunca é alvo de publicação. Se formos à literatura, estamos a falar de 30% a 40% a nível internacional. A nível nacional não há nada feito, mas acredito que chegará a níveis superiores. Portanto, de nada vale a pena nós investirmos academicamente. É importante para ter um título, para concretizar o que quer que seja academicamente, mas para o desenvolvimento e a expansão científica tem que haver disseminação. Se isto não acontecer, nós temos pouco ou nenhum efeito na disciplina, nós ficamos onde estamos. Do ponto de vista de sociedade, não criamos valor. Isto, de facto, depois é complexo, porque depois vamos criar aquelas redundâncias de mas eu trabalho muito, a enfermagem tem feito muito, mas ninguém nos dá o valor. Também parte por nós sermos agentes promotores ativos desse valor. Portanto, a disseminação de tudo o que fazemos, de certa maneira, é algo que é obrigatório. Portanto, difusão por congressos, encontros científicos, publicações e todos os outros que vamos falar são exemplos do que podemos fazer. Se eu não tiver investigação, nós podemos ser dicotómicos e dizer isto é investigação, é uma ponta entre a teoria e a prática. A investigação é boa em tudo. Permite estreitar a teoria e a prática, permite-nos crescer, permite-nos melhorar e até permite fazer um diagnóstico. Portanto, nós precisamos da investigação para fazer a ponte disto tudo e não termos estas barreiras que são aqui colocadas. Ok? Portanto, precisamos de criar um processo cumulativo que todos os membros da profissão devem fazer ativamente num sentido de melhorar os resultados da profissão. Podemos fazê-los de diversas maneiras. Guidelines, normas, protocolos de serviço. Isto são mecanismos de divulgação. Eu não preciso fazer investigação para poder fazer este tipo de disseminação. Alguns deles podemos dizer, mas podem resultar de revisões sistemáticas ou processos secundários. E sim, é verdade. Mas qualquer norma, qualquer guideline, qualquer protocolo de serviço é uma divulgação do resultado per si. E deve ser tido como tal. Portanto, em boa verdade, nós partilhamos pouco isto. Não vou mais longe. Um exemplo mais pragmático. Eu sou capaz de ter um grupo de trabalho de uma medicina que me faz um procedimento normalizado e na medicina ao lado eu não tenho um procedimento normalizado. Isto é um exemplo. Muitas vezes dentro das próprias instituições nós divulgamos nas nossas equipas, mas do ponto de vista de instituição não o fazemos. E às vezes as instituições até têm reuniões de benchmarking e essa partilha pode ser interessante. Entre serviços da mesma etiologia de doentes e o que quer que seja, eu passo a ter um guia que eu não preciso pôr as pessoas a desenvolver outra coisa, não precisam de inventar a roda. Portanto, se alguém fez esse trabalho, vamos utilizá-lo, vamos disseminá-lo e vamos ter melhores resultados em saúde. Comunicações podem ser internacionais, nacionais, europeias, há diferentes classificações, sobre a forma de póster, comunicação livre. Há agora uns formatos que eu vou apresentar mais à frente, muitíssimo interessantes. Pósteres gravados, entrevistas gravadas. Portanto, a tecnologia, de certa maneira,
está-nos a criar aqui formas de divulgação interessantíssimas e que transcendem o que era o clássico de irmos ao Congresso e quase que trazemos o póster impresso e pendurávamos. Isto já é algo que, de certa maneira, já é do passado. Publicações. Nós temos publicações, e vamos mais à frente falar sobre isso, de todos os níveis. Indexadas, não indexadas, com fator de impacto, sem fator de impacto, internacionais, nacionais. Dir-me-ão vocês, então, mas há aqui uma hierarquia, devem ser sempre as com fator de impacto que nós devemos privilegiar. Depende do que é que nós queremos, porque do ponto de vista de disseminação há diferentes públicos-alvos. E se, por exemplo, se eu tiver um público-alvo que eu quero informar, eu até posso fazer isso, desculpem o termo, no jornal da minha região. Se eu quiser influenciar, entre aspas, ou tiver algum resultado de alguma investigação sobre alguma coisa para uma população de uma dada área. Portanto, também isso é um mecanismo válido de disseminação de resultados. Eu fiz alguma pesquisa sobre algumas revistas. As revistas nós temos imensas, temos na área da enfermagem temos N delas. Elas podem ser internacionais, podem ser ibero-americanas, portuguesas indexadas têm crescido e bem, muitas delas. Neste momento, eu não fiz um estudo exaustivo, mas temos a revista Referência, a revista Milênio, a Pera, que já tem um elevado nível de indexação, já tem indexação inclusive a Scopus. Vamos falar depois o que é que isto significa. Portanto, são revistas que se estão a posicionar, de certa maneira, numa lógica já de internacionalização e de métricas científicas mais avançadas, como o fator de impacto, e haverá outras, ou seja, isto foi algo que eu preparei, não estão aqui com alguma casualidade, naturalmente. Pronto, estes são alguns exemplos de outras revistas, mais revistas ainda portuguesas, há aqui uma outra que até já foi descontinuada e voltou a ser continuada, é o caso da Servir, que neste momento também está num processo de reintegração muito interessante, que aumentou o nível de indexação. Portanto, nós com todos estes recursos, que ninguém diga e que possa, entre aspas, utilizar a desculpa, faltam-me recursos para fazer uma boa e uma correta disseminação de artigos. A nível nacional, porque a nível internacional nós temos quase o céu como limite. Tópicos essenciais à escrita de artigos. Embora eu não vá falar sobre isso aqui, há uma coisa que eu gosto de falar sempre e de desconstruir. É verdade que investigação exige algum skill mix, algum know-how, mas também é verdade que nós não a temos que ter todos. Ou seja, a investigação é um processo colaborativo, é um processo de equipa. Portanto, muitas das vezes as pessoas não se aventuram ou acham que não conseguem fazer a disseminação do que quer que seja porque estão isolados. Não faz sentido, porque estão no seio de equipas. A nível hospitalar, normalmente há sempre grupos de trabalho, há sempre outros colegas que partilham gostos de outras áreas, portanto, devem fazê-lo, devem trabalhá-lo, ok? O problema que nós temos, que não é um problema, nós temos sempre uma dificuldade, que é, todos nós temos ideias. E quando queremos fazer um artigo, às vezes o que nós temos é uma tempestade de ideias. E a dificuldade que nós temos é o que é que eu tenho aqui e como é que eu vou passar para o papel. E é engraçado porque muitas das vezes nós complexificamos o que é simples. Eu lembro-me uma orientadora de doutoramento, uma pessoa que eu tenho um respeito muito profundo, dizia uma coisa muito interessante. Um objetivo, um artigo. Quando nós queremos meter num artigo 3 ou 4 objetivos de investigação, queremos descobrir o mundo todo e ainda ganharmos o prémio Nobel, complexificamos a coisa. A mensagem não é clara. Portanto, esta é a primeira questão que nós devemos pensar quando pensamos em escrever um artigo. Tornar o processo simples para a mensagem ser clara para quem lê. Porque isto vai facilitar o processo de revisão,
vai facilitar o próprio processo científico e vai facilitar quem estiver a ler, ou seja, o end user, por assim dizer. E a própria escrita científica tem sido alvo de estudos em imensos artigos. Há imensas dicas que vocês podem encontrar na net. Eu vou falar aqui de algumas muito genéricas. Primeira de todas, falámos que há muito tipo de revistas. Há revistas disciplinares, ou seja, revistas médicas, revistas de enfermagem. Há revistas temáticas. Por exemplo, só trabalham doenças reumáticas. Por exemplo, só trabalham doenças cardiovasculares. Isto é muito importante, porque eu, quando preparo um artigo, eu tenho que conhecer a revista, tenho que a estruturar bem e, se eu adequar ao campo da revista, isto já me vai, de certa maneira, abonar à apreciação do meu artigo. Outra coisa que é assim, eu posso correr e saltar, mas são as regras do jogo, porque as próprias revistas também têm que as cumprir. Há políticas editoriais. Portanto, se há políticas editoriais, por páginas, por regras, etc., porque as revistas são obrigadas a isto por causa dos processos de indexação, eu tenho que ser conforme a elas. Portanto, eu sou obrigado e devo ler sempre as instruções aos autores. Lá eu vou ter templates, todas as regras. Não vale a pena eu não cumprir aquilo, porque o processo vai vir para trás quando eu estiver a escrever o artigo. O resumo. O resumo é só a parte mais importante do artigo, na minha opinião. O resumo e o título, por uma questão muito simples. Se eu não conseguir dizer entre 170 a 250 palavras, passar a mensagem do que eu, entre aspas, estudei, não é com 15 ou com 20 que eu vou conseguir fazer. Segundo, o título. Se o título não é suficientemente explícito, imaginem vocês quando estão, surge-vos uma dúvida na prática clínica. Vou aqui fazer uma pesquisa rápida. Uma pesquisa rápida, se o título não é apelativo, isto não é importante, arrumou-no para o lado. Portanto, isto é importante não só para o consumidor, mas também para o revisor e para o próprio editor. Se o título não é explícito, se o resumo não está bem feito, classicamente isto é um fator de recusa no artigo. E é engraçado que normalmente a última coisa que nós deixamos por fazer num artigo é o resumo. E classicamente é aquele que, entre aspas, é mais marginalizado. Deve ser o oposto. Okay? Subanálises. Nós, se temos uma ideia, se temos um objetivo, se provarmos, entre aspas, essa nossa hipótese, vale a pena justificar o valor acrescentado com subanálises. Isso pode ser relevante? Pode. Métodos. Eu tenho que dizer o que fiz, como fiz, e tenho que ser claro. Eu vou apresentar alguns exemplos disto. Eduardo, o que me estás a dizer é que eu tenho que pôr aí estatística dura que nem um estatista consegue perceber. Não, eu estou a dizer exatamente o oposto. Eu tenho que dizer como é que eu fiz, de maneira a que um estatista diga, sim senhora, está tudo bem cumprido, mas de uma maneira simples o suficiente que alguém clínico perceba o que lá está. São duas coisas diferentes. Resultados. Os resultados também têm que ser tácitos. Não vale a pena eu andar a repetir em texto o que tenho nas tabelas. Depois, na discussão, vou repetir o que tenho nos resultados. Deve ser fluido. Nós devemos pensar no leitor. Porque se eu crio atrito no próprio artigo que escrevi, isto vai criar atrito no leitor. Não há dúvida nenhuma. Vulgarizou-se e nos últimos 5 a 10 anos as revistas têm criado os key points, as key messages, que normalmente são 3 pontos ou 2 pontos, em que o autor tem 2 ou 3 linhas para dizer o que é mais importante do artigo. Isto é essencial. É essencial porque vamos ver que muitas das vezes as revistas até fazem modelos de disseminação do artigo por redes sociais, é isso que eles vão lá colocar. Portanto, eu tenho que prestar atenção a isto. Quais são aqueles grandes chavões como o artigo trouxe? Não, Eduardo, eu preciso de 15 ou 20 páginas. Não precisam. Ok? Temos que saber colocar bem a importância do estudo. Regras de autoria, financiamento. Cada vez mais nós devemos colocar isto. É uma boa prática. Quando há financiamento, isto deve existir. Por uma questão de transparência. Ok? E mais uma vez, assuntos complexos não precisam de frases complexas, artigos complexos não precisam
de complexificação, ok? Quanto mais nós fizermos isto, maior temos o risco de desvirtuar a nossa mensagem e afins. Portanto, a lógica é um artigo, uma ideia, como já falei, pensarmos sempre numa lógica de geral para específico, termos muita atenção às conexões e ao tipo de palavras que nós usamos. É engraçado que eu tenho mais dificuldade agora em escrever artigos em português do que em inglês. E vocês dir-me-ão, bem, o Eduardo eu não conheço, mas ele se calhar tem aqui alguma mania, não tem nada a ver com isso. É que o inglês normalmente é mais de frases curtas, diretas. E nós portugueses temos muita atenção na nossa língua nativa de romantizar, de pôr muitos conectores de discurso. E isto, de facto, depois, às vezes nós dizemos muito sem dizer nada. E esta era uma das dicas que eu aqui trago. Evitar generalidades. Nós consideramos que são necessários mais estudos. Reparem, são sempre necessários mais estudos. E nós não dissemos nada. Estes resultados são particularmente relevantes. Pois, são os nossos. Quantas vezes vocês já leram isto em artigos? E até, contra mim falo, até eu já escrevi isso. Portanto, é importante nós também reconhecermos isto. E reparem agora nestes exemplos, em que nós dizemos muito sem dizer nada, atendendo ao facto de, bastava dizer porque, ou em inglês, accounted by the fact that, bastava dizer because. Os autores são da mesma opinião, os autores concordam. Isto até chega a ser pronto, pragmático, porque todos nos reconhecemos em algum momento num artigo que nós fizemos. No presente momento, agora, com o propósito de, durante o tempo, enquanto, na possibilidade de, se, portanto, tomar em consideração, considerando. Isto são vários exemplos em que nós usamos, de certa maneira, alguma circularidade no discurso e devíamos ser mais diretos de forma a que a mensagem passe de forma mais rápida. Às vezes, também há algumas particularidades que importa ter rigor, nomeadamente na questão da utilização dos pontos, nomeadamente na questão das vírgulas, como é que eu utilizo os números, se é por extenso ou numérico. Normalmente até 10 eu utilizo por extenso, a partir daí numérico, mas às vezes as revistas podem ter opções diferentes. Portanto, aquela regra, aquela máxima de ler as instruções dos artigos sobrepõe-se sempre, peço desculpa, as instruções aos autores sobrepõem-se sempre a todas as restantes. Casas decimais, usar sempre as mesmas. Eu tenho que ter um critério. Por acaso eu tenho aqui alguns traços compulsivos, posso dizer disso. Me faz muita espécie e quando eu vejo 3 casas decimais num lado, na mesma linha já tenho 2, depois tenho 3. Nós temos uma fixação pelos p-values, mas depois temos isto do p igual a 0,000. Isto não existe. Isto é uma impossibilidade estatística. Por mais pequeno que seja 0,00000, mas olha, Eduardo, então eu vou pôr aí 7 zeros. Não faz sentido. Metam, por exemplo, p inferior a 0,01. Vale a pena nós sermos rigorosos nisto. Quando temos rankings, quando temos graus, quando temos unidades, temos que manter este rigor. Eu não vou explorar isto exaustivamente, mas a estrutura clássica de um artigo é esta. A professora Sílvia explorou aí bem. Resumo, introdução, métodos, resultado e discussão. A minha parte central é os métodos e resultado. Isto é a inovação, é isto que eu trago de novo. Claro que eu vou enquadrar no estado da arte, numa introdução, claro que eu vou comparar com o que existe num dado momento, a discussão, mas esta é a lógica de um artigo. Títulos. Não querendo estar aqui a dar uma aula sobre isto, nem muito longo, nem muito curto. Não pode ter abreviações. Não pode ter jargão. Pode ser interessante, e isto já acontece, vamos falar disso, há algumas guidelines que já recomendam isso, eu, como complemento ao título, pôr o meu desenho de estudo. Porquê? Em revisões sistemáticas, se eu colocar um filtro para revisão sistemática, se eu tiver o meu título, 2 pontos, uma revisão sistemática, eu sei que vou apanhar esse artigo.
Portanto, as guidelines da Equator já exigem que haja complemento de título com o desenho. Quando eu falo em títulos que são complexos, são nestes. Alguns são estes exemplos. Se eu não soubesse e se não se enquadrasse o que é a Mega Sena, ninguém, sem ser alguém do contexto onde se realizou este artigo, que tinha este título, percebe o que é que se está aqui a estudar. Como se tivesse acertado na Mega Sena a reabilitação de um paciente politraumatizado. Mega Sena é uma espécie de lotaria. Portanto, isto é um título que funciona no contexto cultural, mas quando sofre um processo de indexação e como sofre um processo de tradução, é algo que se desvirtua completamente. Ou seja, é um título que não seria ajustado quando eu tenho uma publicação, por dizer, se quiséssemos dizer, do ponto de vista internacional, ou até mesmo do ponto de vista nacional, mas com idiomas entre, por exemplo, Portugal e Brasil. Vale a pena nós pensarmos nestes aspectos. Palavras-chave. As palavras-chave vão ter que ter muita atenção sempre ao que a revista pede, porque às vezes podem ser palavras-chave comuns, ou seja, os temas principais que destacam o artigo, mas há revistas que querem que eles sejam de escritores. Portanto, temos de ter sempre atenção à política editorial. Outra coisa que é muito importante, que nós muitas das vezes fazemos sem percebermos, sem termos a noção do que estamos a fazer, é quando são de escritores, é de escritores mais ou menos apropriados. Não são bem aqui dentro do tema, mas o que importa é só dizer uns. Não, isto é importantíssimo. Porque a partir daquele momento o meu artigo vai estar dentro daquele escritor major. Quando alguém pesquisar por escritores, se eu não faço bem esta indexação, neste metadado, o meu artigo vai estar sempre no lado errado. E muitas das vezes, quando eu ouço, que eu trabalho há alguns anos revisão sistemática, nomeadamente a pesquisa avançada, quando Eduardo, eu vou deixar de pesquisar por escritores porque nunca encontro o que quero. Pois, deve ser pesquisado em linguagem natural e de escritores. Porque nós já assumimos duas coisas. Primeiro, que os autores não fazem os títulos e os resumos como devem. Portanto, pesquisamos em linguagem natural, mas também não podemos assumir que eles estão bem indexados porque muitas das vezes não há dupla verificação e a entrada para o escritor é feita pelo próprio autor. E quando fazemos a pesquisa avançada, fazemos nestas duas lógicas porque não podemos, partimos do mal menor, por assim dizer. Resumo, já disse isto, temos que ter muita atenção, é o que o editor lê, temos que focar-nos no que é importante. Coisas como, utilizou-se o programa da SPSS para análise estatística, foram colhidas várias variáveis se fossem descritivas, isto não diz nada, ou seja, é um resumo que não traduz nada. Considerou-se o nível de significância de 0,05, isto no resumo não acrescenta nada, ok? Estes seriam alguns dados que do que não deveríamos fazer. Introdução, passarmos sempre do geral para o específico e terminar sempre com o meu objetivo e com a minha questão de investigação. O que é que eu trago de novo? Método. Isto é um exemplo, vamos falar disto à frente. Eu não preciso neste momento, de inventar a roda. Há um conjunto de guidelines, as Equators, que por tipo de estudo já definiram e dão exemplos de como eu devo redigir um artigo. O do lado esquerdo é um exemplo, a Prisma, que é feito para as revisões sistemáticas. O do lado direito do ecrã é um exemplo de um artigo que eu colaborei com alguns amigos, em que, como vocês podem ver, o que está de um lado é o que está do outro. Portanto, eu neste momento tenho os recursos todos, ou quando estou a fazer um artigo, eu posso e devo socorrer-me deles. Resultados claros, simples. Pensar no leitor. E este é um exemplo do artigo meu. Se eu vos dissesse assim, olhem, estes são os meus resultados. Vocês aí em casa dizem, oi Eduardo, epá, falastes bem, mas estragastes tudo. Reparem, isto é a parte estatística da coisa, a parte complexa, mas isto não quer dizer que eu não faça o que tenho aqui no lado direito, no lado esquerdo. O impacto da doença teve uma diferença, uma relação negativa na qualidade de vida. Tenho isso escrito, é direto. Eu não preciso de andar aqui com subterfúgios e estar a explorar a estatística ao maior pormenor. Se vocês olharem aqui para baixo para a figura 1,
o que é que são estes círculos? O que é que são estes retângulos? Os círculos representam fatores latentes. Os quadrados são, os retângulos são variáveis mensuráveis. Ou seja, o leitor tem que perceber de onde é que as coisas vêm. Porque nem todos os leitores vão ser estatísticos. Nem pouco mais ou menos. Nós somos clínicos. Certo? Nós trabalhamos na prática clínica. Não precisamos de ter todos conhecimentos máximos da estatística. E o mesmo acontece para os gráficos e tabelas. Eu tenho que pensar no leitor. Simplificar tanta coisa quanto eu posso fazer isto. São os mesmos dados, as mesmas tabelas, mas de duas formas muitíssimo mais limpas. Acontece o mesmo com este gráfico. Eu só preciso da parte terminal para perceber qual é a frequência de cada classe. Os gráficos que nós escolhemos muitas vezes não são simpáticos para o leitor. Isto era uma forma mais simpática, mais limpa, de apresentar exatamente os mesmos materiais, os mesmos resultados. Ainda mais limpa se eu quiser fazer isto por quartis. Ainda melhor se eu quiser as coisas separadas. E, pegando no exemplo anterior, muito mais fluido. Portanto, isto chegar desta maneira a alguém que esteja na prática clínica, a leitura é direta. Não nos vai constranger com epá, o que é que isto quer dizer? Este está aqui um gráfico muito bonito, mas não me traduz nada. E às vezes nós não olhamos até para a questão mais simples. Eu, por acaso, uso óculos e vejo mal. Se me aparecesse um gráfico destes, eu não tinha capacidade de perceber bem sequer as secções. Portanto, nós temos que pensar no resultado final. Para quem é que isto vai ser apresentado? Que resultado estético é que eu quero? Gráficos circulares, 3D, são bonitos, mas não funcionam. Portanto, não são bons elementos de disseminação. Discussão e para terminar, compararmos pontos fortes, limitações e, no final, conclusão. Sempre com uma noção de quais são as nossas implicações para a prática, quais são as implicações para a investigação. Se eu não der implicações para uma coisa e para outra, sinceramente, é porque não valia a pena estar a fazer um artigo. Ok? E eu falei disto e vale a pena explorar qualquer artigo, qualquer desenho de investigação, porque havia dificuldade, primeiro das revistas, depois até dos próprios autores, ou seja, o que é que eu devo escrever para cada tipo de estudo num dado artigo. Criaram-se guidelines de reporte por tipo de estudo, que são as Equator Network. Vocês podem consultar nesta página. Depois eu esqueci-me de dizer, mas eu posso disponibilizar a apresentação e depois, naturalmente, a ordem a quem solicitar. Eu estou a fazer isto, certo, Silvia, mas acho que eu ia escrever, fica também disponível no canal do YouTube. Pronto. Vai ser colocado no canal do YouTube também. Ok. Mas estas guidelines devem ser consultadas e a lógica é esta. Eu estou a fazer um estudo descritivo, ou, por exemplo, estou a fazer um estudo observacional. Basta ir ao Equator e eu tenho a Strobe. E esse Strobe não é mais do que uma lista, é quase como cozinhar. Vai-me dizer o que é que eu tenho que pôr no resumo, o que é que eu tenho que pôr na introdução, o que é que eu tenho que pôr no resumo para, no final, ter um bolo bonitinho, ou seja, um artigo a cumprir tudo o que deve cumprir. Não vale a pena eu estar a inventar, não vale a pena... mas Eduardo, isto é aceite. É aceito por todas as revistas neste momento. Portanto, só temos que usar. Outra coisa que nós muitas das vezes também desconhecemos. Há templates pré-normalizados feitos para tipos de estudo. Ou seja, template quase. O que é que eu tenho que pôr, por exemplo, numa revisão sistemática de eficácia em cada secção? A GBI dá estes elementos. Portanto, nós devemos usar e abusar. Como veem aqui, tem uma data de templates. E reparem, isto é um exemplo do template para uma revisão sistemática de eficácia. Já me aparece tudo. Eu tenho que pôr 250 palavras no resumo. O objetivo, o que é que eu devo colocar? A introdução, o que é que deve ter? Critérios de inclusão, o que é que deve ter? Portanto, é fácil, facilita-nos o trabalho, devemos usar. Agora, temos o artigo, temos tudo, vamos começar a nossa disseminação pelo processo mais simples, submeter. Carta ao editor é algo que, na maior parte das revistas internacionais, é obrigatório.
não é processual. Eu já disse isto, o editor muitas das vezes lê o resumo, o título e a carta. Se eles não forem bons, é o primeiro motivo para é excluído liminarmente. Portanto, mesmo que não seja obrigatório numa revista, no meu entendimento deve ser sempre feito. Já agora para dizer, porque o editor, num processo editorial simples, ou então algum representante, diz que sim, e só depois é que o artigo é que é enviado para os revisores por pares. Se ele chumba logo a priori, à partida, o artigo depois tem que ser submetido a outra revista. Isto é um exemplo de uma carta, podia ser outro qualquer. Eu vou recorrer muito a exemplos meus por uma questão muito simples. Podem ser criticáveis e eu posso justificar porque é que, na primeira pessoa, porque é que o fiz. Primeira coisa que uma carta deve ter, manifestar o interesse da submissão na revista. E eu tenho isso aqui escrito. Estamos muito satisfeitos por submeter o artigo, etc., na revista Y. Reparem, eu tenho de traduzir o processo com alguma pessoalidade. Estimado editor, e chamá-lo pelo nome. Isto implica que eu conheço a revista. Eu sei quem é. Não é um averso. Olha, boa tarde, estamos muito satisfeitos por submeter o artigo. Está aqui. Ou seja, uma carta tem que ser cuidada neste sentido. Depois, a carta deve apresentar o tema do artigo. Porquê que ele é importante para a prática, para a investigação? Terceira parte da carta. Porquê que o meu estudo é importante para a revista? Quais foram os objetivos, resultados relevantes? E uma coisa interessante que nós devemos colocar na carta é logo atestar condições básicas de aceitação. Dizer que o artigo é original, foi aprovado por todos os autores, cumpre com as questões éticas, conflitos de interesses, contributos, etc. Dir-me-ão vocês, então, mas se eu submeti o parecer da Comissão de Ética, está no artigo, o que é que estás a pôr aqui isto? Mais uma vez, se o artigo for chumbado, o editor não vai ver isso. E aqui já tem esse conhecimento a priori. Ok? Portanto, isto é uma das formas, naturalmente, de apresentação do artigo e que faz sentido e deve ser usado e abusado. Pois eu gosto muito desta imagem, porque representa quase o percurso que nós fazemos para publicar um artigo. Nós aqui na linha de partida com o artigo na mão e os revisores são aqueles indivíduos que nos vão quase bater até chegarmos ao final e termos o nosso paper aceito. Isto é uma metáfora, porque a verdade é que os revisores por pares, como eu já disse, são quem, de certa maneira, vai criar aqui regras e que trazem rigor à ciência. Portanto, eles não são a figura austera, é exatamente o oposto. Aliás, tem um papel que podemos chamar-lhe ingrato. Eles não são pagos em 99,9% das vezes. Portanto, é um papel que nós fazemos ética e deontologicamente aceitável porque somos membros de uma profissão e queremos contribuir para a melhoria do conhecimento científico. Portanto, às vezes todos nós dissemos isto, é para aquele gajo chumbou-me o artigo, o que é que ele viu que eu não vi? A lógica é ao contrário. Se calhar as coisas não estavam assim tão bem. O que é que eu posso melhorar? O que é que eu lhe posso dar? Agora sim, quando nós estamos em processos académicos, que temos prazos, quando estamos num doutoramento que precisamos ter um conjunto de indicadores científicos ou um projeto de investigação e precisamos... claro que isto depois é que pode se tornar complexo, mas dizer que os revisores são importantes, ok? Aliás, há um fenómeno interessante, que até acaba por ser histórico. Sabem quando é que a ciência perdeu qualidade? Ou seja, isso aconteceu quando deixámos de ter tantos revisores a poder rever. Foi no Covid. Revistas como a Lancet, que têm 4 e 5 revisores, não tinham revisores e passaram a rever com 2 revisores. Na época Covid, fruto desta diminuição, desta exigência, foi quando se publicaram mais artigos que mais tarde foram retirados. Porque faltou rigor, faltou ética e passou porque não havia tanto rigor. Portanto, mais vale, como diz uma colega minha, aceitar que dói menos, aceita que dói menos, e ninguém tem que assumir que eu tenho um artigo pronto e vai ficar imaculado e vai ser aceito. Não, aceitar construtivamente que raramente isso vai acontecer.
Normalmente há sempre revisão por pares de forma cega, no mínimo 2, mas podemos ter 3 ou mais. E faz sentido eu também trabalhar bem esta questão da submissão. Todas as sugestões que eles nos dão devem ser respondidas para o bem ou para o mal. Eu não estou a dizer que eu tenho que dizer que sim a todos os revisores. Tenho que responder a tudo que ele me pede. Algumas coisas sim, outras coisas não. E justificar. E devo assinalar, por via de tabelas ou então no texto, tudo o que eu altero, para o processo ser mais fácil de revisão. Mais uma vez, isto é um exemplo, e depende também dos layouts das próprias revistas. Agradecer as sugestões ao editor, ao revisor, e dizer como é que eu vou proceder à minha revisão. Olha, agradecemos aos revisores a oportunidade de melhorarmos o nosso artigo. Irei apresentar as modificações assinaladas a amarelo, ou quer que seja, e respondidas uma a uma. E a questão é esta: o comentário do revisor, a nossa resposta, agradecemos muito bem ao revisor, concordamos com isso. O que é que foi feito? Página tal, linha tal, altera isto, isto e isto. E assinala as alterações depois no respectivo artigo. Nem sempre eu tenho que dizer que sim a tudo. Até porque às vezes eu dizer que sim a tudo pode levar à rejeição do próprio artigo. Eu gosto muito deste revisor, porque foi um revisor de 4 numa das publicações que eu tive mais simpáticas do meu processo doutoral, em que ele essencialmente diz que gostou muito do nosso artigo, mas era melhor que isto fosse para uma revista mais orientada para os doentes e para as pessoas, porque aquela era uma revista médica. Reparem, se eu dissesse que sim, ok, concordamos que sim, o que é que o editor podia dizer? Ok, ótimo, olha, então está chumbado. Nós aí temos que dizer, olha, nós não concordamos, nós respeitosamente não concordamos e justificamos o porquê. Portanto, devemos responder a todas as sugestões, sim ou não, ok? Favoravelmente ou negativamente, mas temos que o fazer. E para evitarmos problemas, porque às vezes há mais do que uma ronda de revisões, às vezes há 2, 3, nós temos que ser organizados. Isto são dicas quase minhas, caseiras. Organizem tudo nas pastas, em pastas. Cada secção do artigo, até chegarmos ao draft final que foi submetido. A partir daí, o que é que foi submetido? Com datas. Tudo bem sequencial. Porquê? Porque a partir daqui, qualquer alteração que vá ser colocada, eu tenho sempre as versões todas. Imaginem que há uma alteração e eles pedem, olha, agora é para trás. Já não tenho isso. Vai correr mal, vão perder tempo. Utilizem sempre as ferramentas de rever. Por uma questão muito simples. Ajuda-nos e facilita-nos o processo. Mas eu posso alterar e voltar a reescrever. Se vocês tiverem 3 ou 4 artigos para fazer isso, isso não é eficaz. Não dá para fazer. Não tem sentido. Outra coisa que é obrigatório. Gestores de bibliografia. Por uma questão muito simples. Imaginem que o artigo é chumbado nesta revista. E vocês tinham as revisões, as referências feitas pela APA. Agora vão submeter noutra revista. E, ok, as referências agora são por Vancouver. Vocês vão ter que perder uma semana inteira a substituir tudo. Quando se usarem o gestor de bibliografia, o EndNote, o Mendeley ou outro, só tem que chegar lá e clicar como na imagem Vancouver e aquilo muda automaticamente. Portanto, são ferramentas que nos ajudam, é uma questão de organização e treino pessoal, mas que depois facilita-nos de forma incomensurável. E isto leva-nos ao próximo passo, que é como é que eu escolho a revista? O mercado é grande? Há assim tantas coisas? E sim, há. É como nesta imagem. Há muito para onde escolher. Coisas boas, coisas más, coisas prémio, coisas gourmets. Podemos dizer que, de certa maneira, o mercado é grande. Há revistas generalistas, há revistas especializadas, há revistas metodológicas, ou seja, que só publicam um tipo de estudo. Imaginem, há revistas que só publicam revisões sistemáticas. Por exemplo, a Joanna Briggs Institute, a revista da Síntese. Há revistas que só publicam artigos de uma dada natureza, ou seja, artigos de investigação, artigos de revisão.
Há revistas que publicam de forma regular, ou seja, não está o artigo acessível em Open Access, ou seja, livre para todos consultarem. Alguém vai ter que pagar para aceder àquele artigo. Há revistas em Open Access. Depois temos os índices. Revistas não indexadas, revistas indexadas e depois temos as métricas de topo, o fator de impacto. Portanto, tudo isto, de certa maneira, é importante quando me quero posicionar num determinado público do ponto de vista de disseminação. Porque tudo isto vai nos levar a campos completamente diferentes. É um mito. Para publicar e para publicar em revistas com fator de impacto tem que se pagar. Isto é um mito. Desculpem. Mas há muitas revistas em que se paga. Pois há, e há muitas em que não se paga. Este trabalho de escolher o tipo de revista é um trabalho em si. Portanto, nós devemos fazê-lo, está bem? E quando eu tenho dúvidas, mas eu agora comecei a trabalhar este tema, não tenho ninguém na minha equipa que conheça as revistas da área, ou seja, da área entenda-se, além da enfermagem, o que é que eu posso fazer? Há muitos matchers de revistas, nomeadamente a Jane, a Edens, que essencialmente o que é? São páginas de internet em que vocês colocam o título e o resumo do vosso artigo e aquilo vai-vos dar uma lista ordenada de sugestões para onde vocês podem submeter o vosso artigo. Um exemplo, coloquei um título do artigo em que estou agora a trabalhar, de eficácia e segurança de tratamentos farmacológicos na MUSIT, e o que é que ele me diz? A lista completa. E agora uma coisa interessante destes matches. Dizem-me qual é a revista, dizem-me onde é que está indexada, dizem-me se tem Open Access, qual é a qualidade do Open Access e o nível de confiança. Isto, o nível de confiança é interessante e vamos falar dele à frente. Ou seja, estamos a fazer aqui uma indução para o que é ou não uma produção predatória. Ok? Portanto, é simpático e vale a pena as pessoas usarem. Depois, a partir daqui, já ficam mais ou menos com uma noção do que é que há ou não e onde é que podem ou não posicionar-se o artigo. Portanto, o artigo dentro da área já escolhemos, escrevemos-lo com as guidelines, mais passos, seguimos as normas da revista, vão ver uma coisa interessante, que também vamos falar sobre elas, que às vezes está, é ético ou não, mas se estiver nas instruções ao autor é obrigatório. Há revistas que vos vão exigir que pelo menos um artigo nas vossas referências bibliográficas seja citado, da própria revista. Porque é que eles fazem isto? De certa maneira, estão a artificializar e a criar a sua própria citação, ou seja, estão a trabalhar para a indexação e para um fator de impacto. Se essas forem as regras do jogo, ainda que eu não concorde com elas, tem que lá ter pelo menos um, porque senão o artigo vai vir para trás, está bem? E depois, a partir daí, os passos são mais ou menos o que nós já falámos, que eu vou avançar esta parte. Agora, determinantes e que são, nós vamos pensar sobre eles. Interesse do público-alvo. Eu tenho que pensar sempre no tipo de revista que eu quero e onde é que eu vou colocar. Um exemplo, eu trabalhei muito e trabalho muito as doenças musculoesqueléticas. Claro que eu posso pôr os meus artigos em todas as revistas de reumatologia, eventualmente em algumas de neurologia, também posso pôr naturalmente em revistas de enfermagem. Agora, eu tenho que pensar onde é que está o meu público-alvo que eu quero atingir. E essa será sempre a lógica. Taxa de rejeição. Claro que vamos falar das métricas, do fator de impacto, menor fator de impacto, indexação. Quando eu subo nesta escala e vou para os fatores de impacto, quanto maior o fator de impacto, classicamente maior é a taxa de rejeição. Se eu estou limitado por tempo, tenho que pensar nisso. Eu tenho que ler as revistas, porque eu não me posso queixar. Mandei uma coisa para uma revista, só me responderam passado 9 meses. Pois, se essa revista só tem um número e é anual, é perfeitamente normal. Agora, as revistas explicitamente dizem isto. Eu tenho que saber, normalmente, para além do fator de impacto, eles já colocam a métrica, basta ir about the journal, procurar nas informações da revista. Eles dizem o tempo médio de resposta. Portanto, se eu quero respostas rápidas, tenho que me informar primeiro.
Hum, Depois, as revistas também já fazem uma coisa interessante, que é, eu posso escolher, ou não é escolher, é sugerir alguns revisores. Então, mas ó Eduardo, então eu, Eduardo Santos, estás-me a dizer, eu posso mandar isto para o meu amigo António, para o meu amigo Fernando Gama, e eles dizem-me que sim, o artigo isto é publicado logo. Claro que não é assim. Normalmente estas revistas têm sempre 3 a 4 revisores. E, naturalmente, isto serve para um revisor. E tem que ser, naturalmente, justificado o porquê que escolheram aqueles. O editor, se considerar que é válido ou não, aceita. Portanto, não é para o amigo. Vocês têm que ter, naturalmente, uma justificação. Também podem dizer o oposto. Escolher revisores para o qual eu não quero que isto seja enviado. Então, mas existe alguém assim que não gosta de mim, que me faça entrar? Não tem a ver com isso. Imaginem que vocês desenvolveram uma vacina, ou até estão a trabalhar um paradigma do cuidado e há um conjunto de outros defensores que contraria isso. Se calhar deve ser alguém isento a ler o artigo. Não devia ser esse revisor. Ou até devia. Depende. O editor depois vai gerir isso, está bem? Mas vocês podem nos sugerir nessa ótica, está bem? Portanto, eu devo conhecer a revista e perceber o tempo médio. Se é um mês, 3 meses ou um ano, isto vai depender muito. Quem, por exemplo, estiver num mestrado e queira publicar um artigo como indicador do seu mestrado, normalmente andam sempre entre 3 a 4 meses o tempo de execução dos relatórios finais ou da dissertação. Obviamente nunca vai poder ir para uma revista que o tempo médio seja 3 meses. Então, mas se for 3 meses, ele depois é logo aceito. Não, porque depois tem o processo de revisão. Ou seja, 3 meses para terem a resposta dos revisores, mas depois vocês vão ter que lhe responder. Ou seja, estes 3 meses normalmente andam sempre em 5, 6 meses. É o tempo realístico. Eu, quando trabalho no doutoramento que tinha prazos para cumprir, normalmente eu costumava trabalhar sempre com as métricas do artigo, ou seja, artigo produzido, tempo previsto, e depois juntava-lhe sempre o chamado os 2 meses do azar, que era, era sempre somar 2 meses em cima do prazo que era real. Então, mas se as coisas corressem mal, não há problema, melhor para mim. Mas quando as coisas correm mal, eu já estava a contar que demorasse 2 meses. Às vezes nós devemos ser realísticos, porque não depende de tudo de nós. Depois, indexação. Quanto maior a indexação, melhor, maior a disseminação. Claro que com a indexação vem depois o fator de impacto. Quanto maior o fator de impacto, por inerência, melhor a disseminação. Quando eu tenho limites ao financiamento, ou se tenho problemas de financiamento, isto também traz problemas à disseminação, porque há revistas que vos vão exigir pagamento. E há revistas que vos podem exigir pagamento em 3 formas: taxa de submissão, taxa de tradução, taxa de publicação. Há revistas que só exigem um bolo total. Se a revista tem esse financiamento, essa exigência de pagamento e é explícita, vocês não se podem queixar se meter para lá um artigo e agora estão-me a pedir dinheiro. Têm que conhecer a revista. Ok? Volto a dizer, há revistas para todos os gostos. Há revistas, mas as melhores revistas e as com o maior fator de impacto são todas a pagar. Não é verdade. Aliás, é exatamente o oposto, normalmente. Agora, claro, é muito mais difícil e paga-se com as taxas de rejeição. As revistas de topo com fator de impacto, é curioso, que já não apresentam o fator de impacto como o índice, podemos dizer assim, de marketing deles. O índice que eles apresentam, até é um bocado mau dizer isto, mas é verdade, é a taxa de rejeição. Taxa de rejeição a 3 dias, 40% ou 50%. Para eles isto é um bom indicador, porque o peer review que eles lá têm é elitista. Ok? Isto leva-nos ao nosso próximo secção, métricas de impacto. O fator de impacto não é uma coisa nova. Essencialmente o que nos diz é uma formulazita que mede a frequência com que um artigo foi citado num determinado ano ou período. E isto serve para quê? Foi uma das métricas que se criou, que se vulgarizou e que serviu como classificação ou ranking, entre aspas, científico das revistas, porque calcula o número de vezes que o artigo é citado. Por inerência, se o artigo é muito citado, é porque foi muito lido, tem muita disseminação. Se está numa revista
que é muito lida, ou seja, estão a ver, isto posiciona em rankings tudo. Um exemplo, o fator de impacto de 2010, como é que ele ia ser calculado? O número de vezes que um artigo foi publicado em 2009 e 2008 foi citado numa revista, a dividir por todos esses artigos. Essencialmente é um rácio simples. Quais é que são os problemas dos rácios? É que desvirtuam a ciência. Desculpem o termo e ser assim abrupto. Criou-se aqui uma filosofia um bocado complexa nas escolas, que também é importante e também foi precisa a seu tempo, nas escolas, nas unidades de investigação, também nas instituições. Isto porque há os antigos centros hospitalares universitários estão ligados a universidades, classicamente médicas, portanto também precisam destes indicadores. Então esta filosofia do publish and perish, a que é que levou? Se eu me posiciono, se eu faço rankings, todos vemos todos os anos, a Universidade tal está no ranking não sei o quê de Xangai, o Hospital X está no ranking não sei de quem, levou a que quase que se massifique, o que importa é a quantidade. Ou seja, eu quero é disseminar muito, não importa o que é que esses resultados querem dizer para os doentes, o que é que esses resultados querem dizer para os profissionais. Ou seja, isto criou aqui este paradoxo que eu acho que também não é simpático. Tem que haver aqui um meio termo. Nós temos que produzir em qualidade mais do que em quantidade. E produzimos o que é necessário para as disciplinas, para as pessoas, para os profissionais. Há 4 grandes, podemos dizer assim, ferramentas para medir o impacto. O fator de impacto, o JCR, o Journal Citation Reports, o SJR, CIMAGO, Journal Rank. Há vários índices que são obtidos pela Scopus, por isso é que vocês vão ver as revistas de fator de impacto, o que as pessoas procuram é o JCR, SJR, a seguir o Scopus e depois as indexações básicas. E depois um índice que é muito simpático, ainda que pouco utilizado, que é o Source Normalized Impact per Paper, que vou falar sobre ele. Essencialmente, o JCR, vocês podem consultar todas as revistas no site da Clarivate. Então, mas Eduardo, a mesma revista pode ter um JCR de um determinado valor e um SJR de outro? Sim. Às vezes, dependendo de uma métrica ou de outra, as revistas podem estar em rankings mais elevados num lado e no outro não. Então, e o que é melhor? Voltamos à mesma questão. Depende do público-alvo que vocês querem. Estão a colocar a questão, no meu entendimento, no local errado. O CIMAGO, a SJR, podem pesquisar as revistas. Já agora dizer, estes rankings são atualizados todos os anos. Pronto, e naturalmente há um grande pressing das unidades de investigação pela utilização e publicações nestes 2 indicadores, porque são os indicadores tops científicos, ou seja, para as unidades de investigação serem creditadas, estes são os indicadores de ouro, podemos lhe dizer assim. Na Scopus, ela também faz estas métricas. Nós, a nível nacional, dizer em revistas de enfermagem, ainda não temos nada em JSR e SJR, temos sim na Scopus, falei-vos daquelas 3 no início da sessão, e terminar só com este índice que é muito simpático. E é simpático porquê? Porque faz-nos um fator de impacto dentro de uma dada área. Porquê que isto é importante? Perguntam vocês, então como é que estão, Eduardo, como é que estão os fatores de impacto da enfermagem? São mais baixos, por exemplo, do que outras disciplinas? Sim. Então é porque nós produzimos pouca ciência e citamos pouco? Não. Tem a ver com a história das próprias disciplinas. Naturalmente, disciplinas como a medicina, que historicamente são muito mais antigas que a enfermagem, naturalmente têm mais revistas, mais citações e naturalmente os fatores de impacto 20, 30 e mais. As ciências básicas, exatamente igual. As revistas de enfermagem ainda não atingirão no futuro, acredito eu, fatores de impacto dessa natureza, por esta questão. É uma ciência mais recente,
é uma ciência com menos revistas, menos jornais, e estamos a trabalhar nesse sentido. Claro que o fator de impacto, como a unidade que mede é o número de citações e não o campo, estas disciplinas são prejudicadas. Por isso é que este USNIP é simpático. É um fator de impacto por área nuclear ou área de assunto. Portanto, estes artigos que utilizem isto dão uma noção mais realística dentro das áreas. Deveria ser, a meu ver, um dos fatores que devia ser mais utilizado. Pronto. E como vos tinha falado, como agora nós falámos em rankings, falámos em posições, falámos em financiamentos, tudo que mete dinheiro é sempre a relação humana no seu melhor. Tem que haver sempre aqui, de certa maneira, alguma predação e alguma oportunidade que desvirtua e tira as pessoas de ser o mais correto possível. Criaram-se, e cada vez há mais, as chamadas revistas predatórias. De facto, esta imagem eu gosto muito de usar porque é mesmo isto. É o queijinho para nós irmos lá morder e caímos na armadilha, está bem? Revistas predatórias são o quê? São revistas recentes, classicamente, que publicam artigos que normalmente a revisão por pares é muito mais flexível. Entenda-se flexível de quê? Menos revisores, tempos de revisão muitíssimo mais rápido, mas o problema é que aqui sim há custos, e há custos muitíssimo elevados. Estamos a falar de 3.500, 4.500 euros por artigo, ok? Porquê é que estas revistas surgiram e se tornaram, de certa maneira, tão expressivas na ciência? Porque criou-se um movimento que é o Open Access Science, ou seja, a ciência deve ser livre para todos consumirmos, que é importantíssimo, mas o problema é que assim, para a ciência ser livre, alguém tem que ir pagar. E no modelo lógico de alguém tem que pagar, só há dois pagantes. Ou paga quem escreve, ou então não paga e a revista, de certa maneira, torna o acesso livre a quem o quiser consumir e aí tem que o pagar, ou então o autor, no ato da submissão, paga o acesso livre. E as revistas predatórias, de certa maneira, usaram este argumento e até se apresentam ao mercado como as defensoras máximas da ciência aberta. Qual é o problema? É que muitas destas revistas aparecem quase como cogumelos e não têm um compromisso de verdadeira indexação. Vocês vão, publicam, têm um acesso rápido. Passado 3 ou 4 anos, a revista desapareceu, podemos dizer que insolveu, quase como as empresas, e o vosso artigo deixou de ser artigo, deixou de existir. Este é o problema, ok? Há várias listas que identificam estas revistas. A Bales List foi a primeira. Há checklists muito interessantes, nomeadamente esta do Things Check e Submit, que aparece aqui. Nós devemos consultar quando não conhecemos as revistas, está bem? Porque senão corremos o risco de cairmos nestas armadilhas. Então, mas, Eduardo, porquê que as pessoas até embarcam nisto? Porque as pessoas têm timings. Façam este exercício. Vocês ganharam um projeto financiado, têm 2 anos para fazer 3 relatórios, dar consecução ao projeto e publicar em 5 artigos. O delivery do projeto é os relatórios e os artigos publicados. Isto é o caminho, entre aspas, mais fácil. Porque numa revista normal, como já falámos, os tempos podiam disparar e vocês corriam o risco de incumprimento. Ok? Portanto, atenção que nisto das revistas predatórias não há culpados e há inocentes. É o sistema. Ok? Portanto, só para nós termos aqui uma noção, eles são de tal maneira agressivos no marketing que criam edições especiais de tudo e para todos. Eu no outro dia fiz um exercício a brincar, eu recebi 4 convites por semana durante um mês. Ou seja, os nossos metadados, quando publicamos o nosso primeiro artigo numa dada área, torna-se público, eles conhecem-nos, e nós, enquanto autores científicos, somos inundados no e-mail por convites. Olha, vai ser aqui o editor-chefe de uma edição especial, olha, vai haver aqui uma edição especial, não quer escrever um artigo.
E de certa maneira nós até somos sabe-nos bem ao paladar, podemos dizer assim. Não é só em revistas, há também conferências. Conferências criadas aparentemente de uma área, ou seja, uma conferência internacional magnífica. Depois vocês são chamados para uma preleção plena e depois descobrem que vão pagar um FII de $350. É complexo. Livros iguais, eu já tive um colega que fez um capítulo para um livro, pagou 3.400 euros, uma coisa magnífica, e no final o livro não teve revisões por pares, não tinha qualquer tipo de indexação, nem sequer ISBN tinha. Portanto, sabem o que era aquilo? Aquilo alguém agarrou, desculpem, no Word que várias pessoas juntaram e gerou um PDF. E pronto, e ficou com uns quantos milhares na conta. Só para termos a noção, as taxas de submissão e de aceitação destas revistas andam sempre muito coladas. Ou seja, e quanto maiores as submissões, maiores as aceitações. E a lógica destas macro-jornais é que depois, eles como esgotam as revistas, porque têm os números certos, têm que criar edições especiais porque já não têm mais onde meter tantos artigos. Por isso é que este fenómeno acontece. Só para terem noção, isto é uma editora que eu até nem vou identificar, mas o que é verde, o que está aqui a verde nesta evolução de anos, é o número de artigos normais, ou seja, em número normal de revista. A vermelho são estas edições especiais. Esta explosão é uma coisa que merece nós termos atenção, ok? E estamos quase a terminar. Nem tudo é artigos, nem tudo é comunicações, nem tudo é pósteres. Há outras formas de divulgação que nós devemos privilegiar e que são cada vez mais simpáticas de recebermos ciência. O tradicional Facebook, publicamos um artigo, por que não? Amigos, conhecidos, não conhecidos, outras disciplinas. Portanto, é a forma de publicarmos comunicações, é a forma de publicarmos pósteres, o nosso próprio impacto, ok? É simpático, é uma das formas que nós mais utilizamos. O ResearchGate, ou como eu gosto de lhe chamar, o Facebook científico, que essencialmente é uma rede social de partilha científica e que também é muito importante para nós termos acesso a artigos. Por exemplo, há muitos artigos que nós não temos acesso livre, encontramos os autores no ResearchGate, podemos pedir e o autor envia de forma privada o artigo. É muito simpático. Por Twitter, que agora já não é Twitter, é o X. O Twitter também é muito utilizado e, aliás, lá fora internacionalmente é se calhar das redes sociais mais utilizadas para disseminação. As revistas internacionais e com fator de impacto, classicamente, já pedem os nomes dos utilizadores do Twitter e vão fazer sempre posts em simultâneo com a publicação do próprio artigo. As revistas é que fazem isso. Por exemplo, isto é de uma revista que até é portuguesa, que é a ARP Rheumatology, mas só para termos a noção que isto já é feito, é um índice de imediatez, de acesso quase que imediato quando o artigo sai no first print. Podcasts, ok? Há podcasts científicos. Há revistas que fazem podcasts com autores proeminentes numa dada área. Isto acontece já na indústria farmacêutica. Estudou-se uma nova molécula para tratar o cancro disto ou daquilo ou daquilo outro. Vamos ter o investigador do ensaio, não sei o quê. Portanto, é uma forma de disseminação que cada vez mais se encontra. Entrevistas, YouTube, aliás, o que a Ordem dos Enfermeiros vai fazer com esta própria comunicação, esta própria preleção. Eu não tenho que estar síncrono para poder usufruir cientificamente de algo, numa comunicação, numa preleção. Portanto, o assíncrono e a formação assíncrona chegou e veio para ficar. Acho que foi uma das únicas coisas boas que o Covid trouxe. E depois, para terminar, o último e se calhar mais importante meio de disseminação científica,
disseminação dirigida a profissionais e cidadãos, ok? Nós cada vez mais, e isto já é feito, é tido como uma boa prática nas equipas de investigação incluirmos pessoas que têm, por exemplo, uma doença, pessoas ao qual os resultados da minha investigação vão chegar, ou pessoas só. Porquê que isto é importante? Porque, de certa maneira, a parte científica vai ser traduzida e colocada na sua forma mais nativa e simples e vai chegar às pessoas de forma dirigida. Então, e os profissionais? É o mesmo motivo. Eu não tenho tempo e nem preciso de ir ler um relatório de 50 páginas, se for uma dissertação, ou um artigo de 20 ou 30 páginas, se, por exemplo, eu fizer um sumário de evidência para profissionais e tiver em 2, 3 linhas o que é recomendado a fazer numa determinada intervenção. Portanto, estes modelos simplistas de disseminação são, se calhar, os mais simpáticos e os que mais resultado têm. Um exemplo. Nós fizemos estas recomendações. Estas recomendações foram um artigo de revisão sistemática com mais de 80 páginas e é as recomendações propriamente ditas que têm outras tantas páginas, 20 e tal. Eu não preciso de ler isto tudo. Nós fizemos um lay summary, que essencialmente é uma versão para cidadão, que é o que vocês apresentam, o que é apresentado aqui à direita, em que essencialmente nós traduzimos numa linguagem mais comum para cidadãos o que é que isto das recomendações, quais são os principais resultados. Então, mas e não há dificuldade? Nós não temos dificuldade em traduzir isso? Sim, este processo não é, desculpe o termo, a patrão. Nós fazemos esse exercício, mandamos sempre para 2 pessoas. Olha, não percebo este termo, Eduardo, este também não percebo. O que é que queres dizer com esta expressão? Isto é trabalhado neste sentido. E reparem, fizemos esta versão para cidadãos e depois, a nível nacional, fizemos também para, de forma desconstruída, para o cidadão. Eu não preciso de ter um grande conhecimento científico para dizer, ok, intervenções de autogestão, o que é que isto me faz? Ok, olha, a terapia cognitiva comportamental, tenho aqui um visto a verde, quer dizer que melhora a fadiga. Claro que, se eu fosse ao artigo, eu ia ter uma meta-análise, ia ter a estatística, ia ter... Eu não preciso disto. O cidadão não precisa disto. Mas está informado de uma forma simpática e os resultados foram disseminados a todo o espectro. Artigos, comunicações e afins, e agora chegou à unidade mais básica, ao cidadão. Posso fazer o mesmo para profissionais de saúde num modelo também simplista. Ou seja, nós estamos na prática clínica, nós não temos tempo para estar a devorar artigos de segunda a sexta-feira, ou sábados e domingos. Claro que o devemos fazer, mas se isto nos chegar de forma simplista, num sentido de ótica do utilizador, de eu leio, tomei conhecimento, consumo, isto diminui o hiato entre a teoria e a prática e melhora a prática quase que imediatamente. E acontece aqui o mesmo. Intervenção, qual é o impacto que tem, é efetivo, sim ou não, que tipo de certeza é que eu tenho? Essencialmente, resumimos nesta tabela um fecho de intervenções de um trabalho que teve mais de 200 páginas. E isto também pode acontecer com os sumários de evidência da GBA. Isto foi um sumário básico que todos sabemos, todos conhecemos, sobre a questão da higiene das mãos e que a lógica é sempre a mesma. Foram feitos N trabalhos. Foram sistematizados nestas 3 recomendações, nestas 5, peço desculpa. Daqui, claro que podem sair coisas mais simpáticas, como já falámos. Tem uma equipa que trabalha uma norma hospitalar, um procedimento normalizado, cria um póster, colocam ao lado de um lavatório e passamos a ter um procedimento normalizado e implementação de uma determinada prática. Portanto, estas são alguns exemplos de tudo o que nós podemos ter de disseminação. Dizer que não há uma disseminação, há múltiplos meios para a disseminação. A diversidade, de certa maneira, é que vai levar a que a mensagem se difunda, portanto, com o devido respeito, usem e abusem por todas as vias conhecidas e desconhecidas que eu falei e algumas que deixei por falar. E depois é assim, quando tiverem artigos, usem as ferramentas que têm. Guidelines da Equator, leiam sempre
as regras, as instruções dos autores e, de certa maneira, estes processos de submissão, pósteres e tudo o resto, isto treina, são competências que se treinam. As equipas, a partir do momento que façam primeiro, as pessoas até acabam por ganhar o gosto. Portanto, é só mesmo uma questão de começarem. E terminava aqui a minha apresentação e abria o espaço para questões que queiram colocar. Obrigado. Muito obrigada, professor Eduardo, uma vez mais pela sua exposição, que tenho aqui duas leituras, dadas as questões que estão aqui colocadas, que é, o professor foi suficientemente esclarecedor, ou então estamos todos aqui numa profunda reflexão sobre aquilo que nos foi apresentando, nomeadamente o que, afinal de contas, pode não ser assim tão difícil disseminar o conhecimento. É assim um processo complexo, não é? E que exige objetividade e simplicidade e uma linguagem acessível e que pode ser feito de diversas formas, não só aquelas que nós muito mais utilizamos, sob a forma de artigos e de comunicações, mas também através de outros, como por exemplo, aqui alertou-nos para a importância deste modelo simplista de disseminação que é dirigido ao profissional e ao cidadão. E eu confesso que, sem dúvida, que fiquei fã deste. Isto porque nós, efetivamente, na nossa prática clínica, muitas vezes precisamos de algo a que possamos recorrer e que seja efetivamente rápido e que tenha as respostas mais adequadas para a resposta com que nos deparamos, e por isso, sem dúvida, é aqui uma boa estratégia. E depois, sim, esta envolvência aqui da pessoa nesta parte da investigação. Aqui os nossos participantes, parabéns, de facto, parabenizar tudo aquilo por aquilo tudo que nos transmitiu. Só tenho a agradecer. Vem também reiterar a informação que sim, vai ficar disponível no canal, no site da Ordem, no YouTube, outra forma de disseminação de conhecimento, e que sim, também, nem todos a esta hora temos a disponibilidade pelas nossas vidas, e é sempre confortável também depois podermos, e vantajoso também para nós podermos ter acesso a esta informação numa outra ocasião, num outro tempo, numa outra disponibilidade. Eu concordo. Parabéns pela apresentação, excelente apresentação. Professor, quer dizer mais algumas palavras, algumas considerações, dar algumas sugestões aqui para os nossos colegas, porque efetivamente nós ainda, por vezes, produzimos, mas não disseminamos, não é? Não difundimos. Eu acho que nós por acaso só temos nós, entenda-se, nós na área da saúde, nós só temos um problema. Nós não olhamos para o lado. E às vezes nós vemos isto, mas só nota quem está de fora. Nós às vezes somos capazes de ter as pessoas a trabalhar do mesmo hospital, estamos a duplicar esforços. E é engraçado porque se nós parássemos, falássemos, poupávamos menos esforços e isto faz falta. Eu acho que nós temos, porque os recursos são o que nós sabemos. Temos uma dificuldade inerente à saúde, eles são escassos, nós temos pouco tempo. A verdade é que ninguém é pago para fazer investigação, a não ser os investigadores natos, mas que também não têm uma carreira saudável, nomeadamente em Portugal. Portanto, eu acho que assim, todos nós temos que, dentro dos nossos seios de equipas, disciplinarmente, seja em grupos de trabalho, o que quer que seja, temos que criar estes pequenos grupos de convivência científica, podemos lhe dizer assim. Eu acho que essa é a forma de sucesso. Porque a partir daí, se todos fizermos um bocadinho,
e a disseminação acontece por si só, e o valor numa dada disciplina e no valor em enfermagem, ele vai existir. Agora, nós não podemos esperar, e voltando agora a esta questão da disseminação cidadã, da ciência cidadã, nós não podemos esperar de metermos um artigo pomposo e científico com toda aquela estatística que eu adoro, é a parte que eu mais gosto, mas eu não posso esperar que um cidadão comum, e não estou a dizer que ele não tem literacia, até pode ter e até ter melhores graus académicos que eu, mas eu não posso querer que ele entenda o valor de uma ação de enfermagem com base nesta linha de complexidade. Ou seja, também deve fazer parte da nossa missão social traduzirmos, entre aspas, por miúdo, o melhor que fazemos. Eu acho que é só mesmo essa a mensagem final. Há aqui uma questão que considero que com o auxílio da inteligência artificial haverá menos necessidade de realizar revisões sistemáticas ou integrativas? Eu, por acaso, essa é uma pergunta. É uma das áreas que estou a trabalhar. É uma das áreas que estou a trabalhar. E a resposta, como eu costumo dizer a um colega meu, nem é um sim nem é um não. Vai ser um nim. A inteligência artificial vai ser aquilo que nós permitirmos que ela seja. Porquê? A inteligência artificial, nomeadamente em alguns processos, vai funcionar bem, vai agilizá-los. Isto já acontece nas revisões sistemáticas. Um exemplo, o Covidance tem um mecanismo de inteligência artificial que, por similitude ou dissimilitude, já me consegue fazer a leitura dos títulos e resumos. Mas não vai conseguir fazer a revisão sistemática. Ok? A inteligência artificial, já agora até passando, extrapolando para a parte da área da saúde, que pode substituir um enfermeiro num conjunto de ensinos e afins, pode ajudá-lo. Substituí-lo, não. Ainda na semana passada falámos disso, estive num congresso de feridas, até mas a inteligência artificial pode propor um tratamento de feridas, poder propor, pode, mas depois falta-lhe a sensibilidade clínica para olhar para a pessoa e entender que nem toda a evidência pode ser aplicada da mesma maneira. Um exemplo clássico, eu tenho uma úlcera de perna venosa, então é terapia compressiva forte, ou muito forte. A inteligência artificial ia-me dizer isto, as recomendações iam-me dizer isto, mas eu, enquanto enfermeiro, sei que aquela pessoa tolera meia compressão, e se eu lhe meter toda, vai para casa tirar as ligaduras e não faz nenhuma. Portanto, a inteligência artificial, eu acredito que nos processos de saúde, em todos os processos, neste momento, vai ajudar a melhorar muita coisa, mas nunca vai concretizar os processos integrais. Pronto, já agora dizer que a inteligência artificial, neste momento, do ponto de vista de evolução, ajuda nos processos, melhora muita coisa, mas, por exemplo, não vos consegue fazer uma lógica em tempo real de somas, contas, etc. Portanto, ainda lhe falta muita coisa. Mas está em crescimento e no futuro, do ponto de vista de deep learning, as coisas vão melhorar. Eu acho que nós temos que acompanhar o progresso, não devemos ter medo e devemos, como em todos os aplicativos, utilizá-los da melhor maneira. Agora, se vai fazer recomendações e se vai substituir as revisões, duvido seriamente, até porque, pronto, tenho falado com vários colegas, há partes de uma revisão sistemática que não é possível. Podemos melhorar a seleção de estudos, podemos melhorar a extração, mas depois há ali partes como as implicações e tudo, não há hipótese, tem que ser a pessoa. Aliás, porque até é um paradoxo, só para terminar, as revisões sistemáticas, por definição, não querem só ter o estatístico e o metodologista, quer ter sempre revisores da área clínica para a conhecerem e, como falei agora, querem ter as pessoas, ou seja, para percebermos o que é que aquilo significa para as pessoas. A inteligência artificial nunca vai substituir estas duas figuras, do clínico, de quem entende a problemática prática, e a pessoa que é alvo dos cuidados. Não há, ou seja, ajudará nos processos, mas não, é difícil. Não os substituirá. Não, professor, não havendo mais questões, agradecer uma vez mais a sua disponibilidade e o contributo que tem dado à enfermagem, pela disseminação de conhecimento, por promover e apoiar a prática baseada em evidência. Hoje saímos com certeza todos mais enriquecidos
Agradecer também aos colegas que ainda estão junto de nós, também às colaboradoras Tânia Graça e Marlene Cardoso pelo apoio técnico ao longo da sessão. Recordar-vos que até ao dia 7 de junho ainda podem submeter os vossos resumos. Dizer que, de facto, o conhecimento científico precisa de ser disseminado, precisa de ser utilizado para termos a tão chamada prática baseada em evidência. Aguardo-vos com muita expectativa na nossa 5ª sessão do 4º ciclo do webinar, que é o culminar deste ciclo e que vai juntar colegas que vão apresentar vários trabalhos, por isso é o designado Encontro de Investigadores, pelo que, não havendo mais questões, feitos os agradecimentos, damos por terminado este webinar. Muito obrigado e obrigado a todos lá em casa.